amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9. Abra aí, por favor, Hebreus, capítulo 9. Novo Testamento. Filemon, Hebreus. Depois de Filemon, aí vem Hebreus 9. O áudio está ok, Briliarle? Tá saindo legal na página? Tá, né? Hebreus 9. Abra aí. Mas muita atenção mesmo. Você não perder nada. Você não veio para cá com pressa de ir embora, né, irmãos? Ixi, ninguém respondeu, porque todo mundo está com pressa. Você não veio para cá com pressa de ir embora, não é? Não, né? Que bom. Essa hora, muita gente deve estar no shopping, passeando, sem pressa de ir embora. Ou deve estar aí nos restaurantes, que acho que já foram liberados, né? Os restaurantes. Elas estão lá, sem pressa de ir embora. Então, muito menos a gente aqui, que vamos ser alimentados pela bendita palavra de Deus. Acharam Hebreus 9? Olha o que diz o versículo 11. 9, versículo 11, diz assim, ó. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Pronto, só até aí. Desliga essa máquina aqui, por favor. Pode desligar só ela, deixa só aquela ligada mesmo. Só essa da frente aqui. Irmão, se os textos comuns nós lemos 2 vezes, quanto mais esse texto aqui de Hebreus. Os textos de Hebreus, eles são um pouco complicados para a gente entender. Então, a gente vai ler com calma, e eu vou convidar você para nós lermos mais uma vez e pacientemente entendendo isso aqui. Porque aqui começa a nossa explicação sobre a 4ª parte do tema sangue e sacrifício de hoje. Vamos lá, versículo 11 de novo, ó. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Para por aí, dá uma pausa, põe o dedinho para não se perder. A Bíblia diz, irmãos, que Cristo veio e ele era e é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ou seja, das benfeitorias de Deus que haveriam de vir para a humanidade. Por exemplo, além das bênçãos aqui disponíveis para nós nessa terra, a principal delas, a salvação, a vida eterna. Ele é o sumo sacerdote, o representante máximo de Deus aqui na terra, quando ele veio, dos bens futuros. Principalmente, como eu falei, da eterna salvação reservada para nós. Ele explica isso, que Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. Aí ele diz assim, ó, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então para por aí, olha para cá. Então ele veio, e a Bíblia diz que ele veio e entrou no santuário, em um santuário não feito por mãos.
ou seja, desta criação. Como assim, pastor? Quando Moisés, irmãos, ele foi orientado por Deus a construir um tabernáculo lá no deserto, os sacerdotes e o sumo sacerdote, consagrado por ele a Deus, eles entravam no santuário para oferecer o sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados do povo. Vai escutando. Aquele santuário, aquele tabernáculo que foi construído no deserto, ele foi construído pelas mãos dos homens, pelas mãos de Moisés e todos os artífices capacitados por Deus. Naquele santuário santo, consagrado, que era o endereço de Deus na terra, ele foi feito pelas mãos humanas. A Bíblia diz que o santuário que Jesus Cristo entrou nele, não era feito por mãos humanas. Isso já dá para começar a vibrar na nossa alma. Não era desta criação terrena, era espiritual. O santuário que Jesus entrou para nos representar, ele era visível somente aos olhos divinos e aos olhos angelicais. Tudo aconteceu numa dimensão espiritual não vista pelos homens. O santuário e as cerimônias que aconteciam lá dentro, boa parte delas, eram visíveis aos olhos humanos. Mas a Bíblia diz aqui que o santuário que Jesus entrou não era desta criação, não era visível aos olhos humanos, ele era espiritual. Tudo aconteceu na dimensão celestial. Versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Diga glória a Deus. Olha para cá, vai prestando atenção e capturando isso. Ele entrou nesse santuário espiritual, na presença do próprio Deus. E a Bíblia diz que não foi por sangue de bodes, não foi por sangue de bezerros, mas foi pelo seu próprio sangue. O sumo sacerdote, ao entrar no santuário, ele levava em favor do povo, preste atenção nisso, ele levava em favor do povo sangue de bezerros, sangue de bodes, sangue de animais, sangue alheio, para representar aquele povo diante de Deus. Mas aqui o texto diz que Jesus não levou sangue alheio, ele levou o seu próprio, diante de Deus. Você imagina, não sabemos como é que se deu essa cerimônia lá no céu, mas você imagina Jesus entrando e apresentando ao Pai Celestial o seu próprio sangue, em meu favor e em seu favor. Para quê, pastor? Eu não preciso te explicar isso, porque já são 3 domingos a gente pregando sobre esse assunto. Então ele entrou oferecendo o seu próprio sangue para efetuar eterna redenção. Redenção, resgate, libertação. Não dá para assim, saber como é que foi o diálogo lá no céu, irmãos. Mas imagina Jesus entrando no Santo dos Santos, no santuário eterno de Deus, trazendo o sangue dele e deixando claro para Deus: Deus, isso aqui é para a redenção de todos os que crerem. Deus, isso aqui é para a libertação daqueles que estão escravizados pelo pecado. Deus, isso aqui é pela humanidade, para que eles tenham oportunidade, possibilidade de ter acesso novamente à sua presença. Deus, esse sangue que eu estou trazendo aqui é para que seja efetuado em favor deles um eterno resgate, uma eterna libertação, uma eterna redenção. Então imagina tudo isso acontecendo lá no céu. E nós só estamos a par disso agora. Mas ele fez isso por nós. Versículo 13. Por quê? Escuta bem isso, veja só. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam,
quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ele está dizendo aqui, pessoal, olha só, pensa comigo, raciocina, fica aqui. Ele está dizendo assim, se o sangue de bodes, se o sangue de uma novilha, ele está fazendo alusão ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Se o sangue de touros, esparzido sobre o imundo, santificava aquela criatura, quanto mais o sangue de Cristo, imaculado, que foi apresentado a Deus, ele não vai purificar a consciência de vocês das obras mortas, para vocês servirem ao Deus vivo? Se um sangue de um animal mortal purificava, santificava, perdoava um pecador, ele diz, muito mais o sangue de Cristo fará isso por vocês. Ele purificará a consciência de vocês das obras mortas. O que são as obras mortas? É tudo aquilo que nos separa de Deus. É tudo aquilo que nos tira de Deus. Obras mortas. A Eva foi lá e comeu fruto que não podia. Aquilo separou ela de Deus. Obras mortas. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência, a nossa alma das obras mortas. O envolvimento com o sangue de Cristo, com a vida de Cristo, coloca em nós um desprazer pelas obras mortas. Somos tentados todos os dias. As árvores, entre aspas, entenda a minha linguagem, as árvores do conhecimento do bem e do mal estão espalhadas por todos os lugares. Aonde você vai, tem uma árvore dessa, tentando você adulterar, tentando você a fornicar, a roubar, a mentir, a pensar coisas erradas, a desejar o mal, a querer fazer o mal. As árvores estão aí, somos tentados. Descaradamente, Satanás veio e tentou Jesus, o Cristo de Deus, 3 vezes, lá no deserto. Quanto mais a nós, ele não vai tentar? Vai. Mas quando o sangue de Cristo está sobre a tua vida, quando a vida de Cristo, através do sangue dele, está misturada com a sua, o sangue dele purifica a tua consciência das obras mortas. Lá no teu interior tem uma voz que pulsa, dizendo assim, isso não vale a pena, isso não vale a pena, isso não vale a pena, isso te afasta de Deus, isso te separa de Deus, não cai nessa, sai fora, corre disso, se afasta, se renda ao Senhor, isso não vale a pena. É uma voz que pulsa lá no teu interior, conscientizando você das obras mortas, para você servir ao Deus vivo. Diga glória a Deus e dê uma salva de palmas para Ele. O sangue de Cristo, Ele faz isso, irmãos. Por isso que nós não podemos perder o contato, a intimidade, a comunhão com esse sangue. Porque lembre-se, primeira mensagem sobre sangue e sacrifício. No sangue está a vida. 2 tipos de vida que tem no sangue, quais são? Vida biológica e vida espiritual. No sangue está a vida, sangue de Cristo em nós, vida de Cristo em nós, purificação da nossa consciência das obras mortas, para nós servirmos ao Deus vivo, como Ele merece, em espírito e em verdade. Quando a tua consciência está purificada das obras mortas, vou repetir isso, quando a tua consciência está purificada das obras mortas, aquele pecado que antes te atraía, perdeu o valor, perdeu o sentido, perdeu a força sobre você, porque cumpre-se a palavra que Paulo disse, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça, e não debaixo da lei. E eu completo o que Paulo disse, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica da tua consciência das obras mortas, não tem mais domínio. Quanto mais o sangue dele, imaculado, não vai purificar a nossa consciência das obras mortas, para nós servirmos ao Deus vivo. Veja, irmãos, a importância de Cristo ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar.
ele ter derramado o seu sangue. Vai lá em João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, ô glória. Evangelho de João, capítulo de número 3. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Ô glória, diga ô glória. João capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Versículo bem conhecido. Esse é o versículo central da Bíblia Sagrada. Quando fala-se, irmãos, que João 3,16 é o versículo central da Bíblia, não está querendo dizer que João 3,16 está bem no meio. Não é isso. João 3,16 é o versículo central, por quê? Porque toda a história bíblica, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, não sei lá o que eu não lembro o último versículo. Toda a história da Bíblia resume-se em João 3,16. E aí você vai entender isso agora mais claramente. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Leia o restante em voz alta. Todo mundo conhece não? Fácil de decorar, fácil de você recitar, tão evangelizado, tão passado para outras pessoas, tão recitado por nós mesmos. A gente fala esse texto sem mesmo ler na Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui tem tudo a ver com Hebreus 9, do 11 ao 14. Escute, preste atenção. Tem tudo a ver com Hebreus 9, do 11 ao 14, onde nós começamos. Irmãos, poucas pessoas entendem o significado disso. As pessoas acham bonito recitar, falar para alguém, olha, Deus te ama. Está lá em João 3,16, porque ele deu o filho dele para morrer em teu lugar. Deus te ama, Jesus te ama, ele morreu por ti. Mas poucas pessoas entendem a essência disso. E nessa nossa última série sobre esse tema, eu quero que você saia daqui entendendo o que é que isso significa, paralelo a Hebreus 9, 11 e 14. Preste atenção. O que foi que aconteceu quando Deus suspendeu Jesus Cristo lá naquela cruz, em nosso lugar? Escute isso. Deus descarregou toda a sua ira. A ira que ele tinha contra a humanidade. Deus descarregou toda ela sobre Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Porque somente ele, Jesus, poderia lidar com isso. Preste atenção nisso aqui. Vou fazer uma comparação para você entender. Imagina que várias pessoas numa comunidade, elas cometeram erros, crimes. E de repente, você que é inocente no meio dessa confusão, dessa criminalidade toda, é pego. Levam você para a praça pública, arranca tua roupa e dão chibatadas sobre você até dizer chega. Até você não aguenta mais. Mas não te mata não. Aí depois dá um descanso assim para parar de arder um pouco, você está mais recuperado. Pega você de novo sem pena, tome mais chibatada no meu espinhaço, no teu espinhaço. Até sair sangue, até arrancar o couro. Aí quando você não está mais aguentando, mas ainda está vivo, pega você, aí joga dentro de uma prisão. Aí deixa você lá 3 dias só para te fazer o mal. Deixa você lá 3 dias só para, sem comer, sem beber. Você quase morrendo de dor agora, de fome e de sede. Beleza. Depois tiram você de lá, dão um pouquinho de ração para mim, para você. Aí leva você para a praça de novo.
e tome mais chibatada. Aí depois pega você, depois de apanhar a terceira vez, leva você para um local bem frio. Deixa você praticamente nu, sem roupa. Aí deixa você lá 2 dias passando frio. Aquele frio congelante que não dá para matar, mas que dá para fazer sofrer. Aí depois as pessoas te pegam de novo e você busca uma razão. Por que estão fazendo isso contigo? Me responde uma coisa, essa narrativa aqui, dá para fazer doer uma pessoa? Alô, terra? Dá para fazer doer? Dá para fazer sofrer? Tudo bem, depois que você passa por tudo isso, te pega, você pergunta, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz? Alguém te fala, você não fez nada, só porque a gente está descarregando toda a nossa raiva sobre você, de todos os crimes que essas pessoas cometeram. Me responde uma coisa, é justo isso? Jesus passou por isso em nosso lugar. Deus descarregou toda a ira que ele tinha contra a humanidade, por causa dos pecados que começaram em Eva, em Adão, e pelo sangue de Eva e de Adão, foi repassado para a humanidade. Deus descarregou toda a sua ira e colocou sobre um só homem, Jesus. Por isso que o texto diz, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Tem uma parte que diz assim, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído, já moeu carne, já pisou alho, já? Ele foi moído, você já amassou o dedo na porta? Estava com o dedinho lá naquela brecha, alguém fechou a porta, ai! Já? Eu me lembro de uma vez, minha mãe, eu não sei quem foi, meu pai foi fechar a porta do carro, irmão, ficou esses 4 dedos aqui, Quando tirou, estava tudo amassado. Imagina. Já passou por isso? Pronto. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, Deus descarregou sobre ele. E pelas suas pisaduras. Mais uma vez vou repetir, pisaduras não é os passos, pisaduras são os cortes, as feridas, as aberturas. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi isso que aconteceu aqui em João 3,16. Quando a Bíblia diz que Deus amou, é tão lindo, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para nos fazer felizes. Eu quero que isso tenha um outro sentido para você, uma outra perspectiva. Você tenha uma outra noção a respeito disso aqui, que Deus pegou toda a ira dele, que ele tinha contra o ser humano, e colocou sobre Jesus Cristo. Por isso que lá na cruz, certa vez, em certo momento, Jesus disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque segundo o texto, tinha tantos pecados sobre ele, e Deus não pode compactuar com o pecado. A natureza do pecado é uma coisa tão nojenta, tão suja, tão cebosa, que Deus, na sua essência, não pode jamais ter contato com o pecado. Então Deus, a presença divina que habitava em Jesus, se retirou dele, e pela primeira vez na vida, Jesus deixou de sentir a presença de Deus. Vou repetir, pela primeira vez na vida, Jesus deixou de sentir a presença de Deus. Jesus experimentou traição, Jesus experimentou falsidade, Jesus experimentou fome, Jesus experimentou dor, Jesus experimentou tentação, mas ele nunca tinha experimentado perder a presença de Deus. Nunca. Certa vez ele disse para os discípulos, eu tenho uma comida que vocês não têm, eu tenho uma coisa que me satisfaz, eu tenho uma coisa que me preenche, eu tenho uma coisa que me deixa saciado, que vocês não têm, é fazer a vontade de meu Pai, a vontade do meu Deus. Vocês não sabem o que é isso. Jesus quis dizer isso para eles. Vocês não entendem o que é isso, vocês não entendem. E aqui, pela primeira vez, Jesus perdeu a presença de Deus.
Dá para você ter noção do que isso significava para ele? A gente perde a presença de Deus, peca, passa um tempo tirando férias de Jesus, depois volta e nada. Para ele isso era um absurdo, isso era extraordinário, isso era incomum. E ele disse: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ele sabia a resposta, mas era um clamor da alma dele. Isso é João 3,16. Quando você lê João 3,16, quando você falar de João 3,16 para alguém, isso aqui tem que vir à tua mente. Toda a ira de Deus, que era para ser descarregada sobre a humanidade, sobre mim, sobre você, foi colocada sobre Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? A alma dele gritava, irmãos: onde tu estás? Ele experimentou. Meu Deus, para pensar isso aqui, mas olha que coisa séria, olha que coisa tremenda. Preste atenção. Ele teve que passar por isso. Ele teve que experimentar aquilo que nós experimentamos. Ele soube. Escute. Você sai daqui amando mais a Jesus. Eu vou falar agora o que eu não falei de manhã, que Deus não me deu isso de manhã. Deus está me dando agora. Preste atenção. Ele soube o que significa o ser humano não ter a presença de Deus. Dá para você entender isso? Quando Jesus perdeu a presença de Deus, ele experimentou o que o ser humano sem Deus experimenta: o vazio, o desgosto, o desprazer pela vida. Quando Jesus perdeu a presença de Deus, ele sentiu o que é que passa na cabeça de um suicida. Quando ele perdeu a presença de Deus, ele conseguiu entender o que é que passa no coração, na cabeça de uma pessoa que está em depressão. Quando ele perdeu a presença de Deus, ele conseguiu entender o prazer que a pessoa ela sente pelo pecado. Uma coisa tão cebosa, tão nojenta. Ele conseguiu entender isso. Porque ele perdeu a vida de Deus de dentro dele. Quando fala que Jesus ele se colocou em nosso lugar e sentiu o que nós sentimos, um dos motivos foi esse, irmãos. Que a pessoa sem Deus é assim, ela é errante, ela é doida, é perturbada, é apegada ao mal, ao pecado, os pensamentos confusos, não tem prazer nas coisas espirituais, é um vazio, é um buraco na alma, é falta de vontade de viver, sem perspectiva, sem propósito para nada. Jesus sentiu isso, quando ele perdeu o que ele nunca tinha perdido na vida. Ele conseguiu entender o que é que se passa comigo e com vocês, seres humanos. Ele conseguiu entender o que é que passa na cabeça de um pecador lá fora, de uma pecadora lá fora. Ele conseguiu entender, quando ele perdeu a presença de Deus. E era o que jamais ele queria que acontecesse. Aí ele disse: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Isso é João 3,16. Quando você ler esse texto novamente, quando você for evangelizar alguém com esse texto, lembre-se de tudo isso. Toda a ira de Deus foi colocada sobre ele. Não é justo todos os crimes que aconteceram aqui em Juazeiro, você pagar por eles, eu pagar por eles. É justo isso? Irmão, quem cometeu que pague. Quem cometeu que deve à justiça, que vá para a cadeia. Pastor, é assim que o senhor pensa? É assim que eu penso. Matou, roubou, fez o que tinha que fazer, pague. Eu não vou pagar, porque é injusto. Mas em relação aos pecados da humanidade, Jesus pagou por todos eles. Jesus Cristo pagou por todos eles. Aí fica a pergunta no ar, que hoje vamos esclarecer isso, para você nunca mais deixar de entender isso. Pastor, eu não entendo, Jesus pagou pelos meus pecados. E aí, o que significa isso? O que quer dizer isso? Vou explicar para você de uma forma bem fácil, simples, para você entender de uma vez por todas, nunca mais esquecer. Se não fosse Jesus Cristo que tivesse derramado o sangue dele pela humanidade, ninguém iria para o céu. Ninguém iria morar com Deus. A Bíblia diz, escute, preste atenção, todos pecaram.
destituídos estão da glória de Deus. Repete só isso, diga: todos pecaram. Todos, sem exceção. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quando Jesus derramou o seu sangue, quem aceita esse plano de salvação, quem crê e entende por que Jesus morreu na cruz, por que ele derramou o seu sangue, por que ele morreu em nosso lugar, quem recebe esse plano, crê nesse plano e entra dentro dele, essa pessoa recebe a possibilidade de, quando ela partir dessa vida, ela ir para o céu. É isso que significa Jesus pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Imagina que você foi a um restaurante, você está lá sozinho, fazendo uma refeição. De repente chega um amigo teu, uma amiga tua, aí bate no teu ombro: oi, tudo bem, pai? Ah, senta aí um pouquinho. Aí vocês batem um papo lá, só que teu amigo está com um pouco de pressa. Aí deixa você comendo, pede licença e sai, sem você perceber que você está de costas. Ela passa lá no caixa e paga a conta por você, e você não viu. A conta foi paga. Quando você termina a sua refeição deliciosa, você vai para onde? Para o caixa. Fazer o quê? O caixa diz: você está liberado, a conta está paga. Foi isso que Jesus Cristo fez por você. Ele pagou a conta. Aleluia. Quando você recebe o sangue dele na sua vida, escute. Quando você recebe o sangue de Jesus Cristo na sua vida, a tua entrada está liberada para o céu, porque a tua conta foi paga. Se você aceitar o plano de salvação, se você morrer hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês ou anos, não sei, quando você morrer, a tua entrada está liberada, porque a tua conta foi paga. Mas para a pessoa receber esse crédito, esse benefício, ela tem que estar em Cristo. Por que a Bíblia diz que Deus, escute, Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque Deus sabe muito bem o destino da alma do ímpio. Deus sabe para onde que ele vai, se ele morrer sem o sangue de Cristo na vida dele. Por isso, não perca o sangue de Jesus, não perca a vida de Deus, não perca a sua comunhão com Deus. E, se você não aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, aceite. Entregue sua vida para Deus. Se você já aceitou Jesus, dê um outro passo importante: desça as águas, batismo nas águas. Próximo batismo que o pastor Vitor marcar, pastor Vitor, estou dentro. No mundo espiritual você vai ser sepultado e vai ser ressuscitado ao mesmo tempo. Pastor, já aceitei, já batizei, estou em Cristo. Excelente. Continue caminhando com Ele. Não vá nas árvores do conhecimento do bem e do mal que tem por aí e comer um fruto que está lá. Não vá. Aquela árvore que estava no jardim está por aí. Pastor, por que Deus cria um negócio desse, pastor? Eu também não entendi, mas eu entendi, confesso para você. Por que Deus cria o jardim tudo perfeito, maravilhoso? Tá. Deus coloca uma árvore lá para colocar em risco a vida de Adão e Eva. Não dá para entender isso. Eu confesso para você que eu passei anos também para entender isso, mas eu entendi por quê. Deus precisa dar às pessoas o direito de escolha. Vou repetir. Deus precisa dar às pessoas o direito de escolha. Está aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Vocês podem comer de tudo, mas dessa aqui vocês não podem. Certo? Isso aqui, se vocês comerem, eu não estou ameaçando vocês. Eu estou avisando só. Não é uma ameaça isso. É o que vai acontecer se você fizer isso. Vocês vão morrer. Então não comam dessa. Tá bom? Direito de escolha. Deus não queria controlar os sentimentos de Adão e Eva. Deus os criou com livre-arbítrio. Direito de escolha.
E aí você sabe o que aconteceu. Está aí os direitos de escolha. Quando você avisa para o teu filho não use droga, você não está ameaçando ele. Você está dizendo, se você usar droga, você vai se tornar um dependente químico, vai acontecer isso. Você não está ameaçando, você está avisando o que acontece se ele usar droga. Ele vai crescer, vai alcançar a independência dele. Você está dando para ele um direito de escolha. Foi o que Deus fez. Então cuidado com as árvores do conhecimento do bem e do mal que estão por aí. Permaneça com o sangue de Jesus na sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você quer entrar no céu? Você quer a vida eterna? Volta lá em Hebreus, para a gente encerrar, capítulo 9, onde nós começamos. Aleluias. Oh, glória. Ah, meu irmão, você entendeu João 3,16? Alô? Você entendeu João 3,16? Deus descarregou toda a ira que ele tinha contra a humanidade sobre Jesus. Você já pagou pelo erro de alguém? Provavelmente você pagou por um erro de um irmão teu, não foi? Ele aprontou, ele disse, mãe, foi ele, pai, foi ele. Aí vai lá e toma e peia em você. Geralmente são os mais novos que aprontam isso pra gente, né? Alguém aqui teve irmão mais novo? Alguém aqui teve? Já pagou pelo erro dele já? Já? Eu já. Mãe, mas tá errado, pai, mãe, é injusto, isso foi ele. Aí você paga. Ou provavelmente você pagou pelo erro de uma outra pessoa em alguma outra situação. Mas não foi nada tão grave comparado ao que Cristo passou pela gente. Ele pagou por você, pagou por mim. Nós não devemos muito a Ele, irmãos. Nós devemos tudo. Por isso que o pouco que a gente faz para Ele, o pouco que a gente pensa que é muito, não é nada. Hã? A gente acha que é uma coisinha que a gente faz, a gente está fazendo muito. Eu dou o meu dízimo, pastor, eu dou minha oferta, já estou fazendo muita coisa. Pastor, eu evangelizei uma pessoa lá na escola, lá no trabalho. Pastor, eu ganhei uma alma. Glória a Deus. Se a gente pode chamar de dívida, a nossa dívida com Ele é impagável. A gente pensa que está fazendo muito. Tem pessoa que pensa que vindo para a igreja está fazendo um favor para Deus. Ó Deus, eu fui para a igreja, viu? 2 meses de crédito aí, viu, na minha conta. Tu não está fazendo nada, irmão. É dever. Obrigação. Tem gente que pensa que o que faz, ela está fazendo muito para Deus. Você acha que eu estou fazendo muito para Deus? Você está fazendo muito para Deus? Nada, irmãos. A gente necessita disso. A nossa vida depende disso. Nós precisamos disso. De comunhão, de intimidade, de estar perto, de estar anelado, de estar íntimo dEle. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, agora versículo 24 em diante. Diz assim, ó. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aqui ele repete um pouco o que ele repetiu no versículo 11, que Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas num santuário espiritual. Aí ele complementa, no céu, perante a face de quem? Perante a face de Deus.
Versículo 25. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. Para por aí. Todo ano o sumo sacerdote entrava no santuário, repetia a cerimônia para oferecer o sacrifício a Deus pelos pecados do povo. Ele diz, Jesus não entrou no santuário como o sumo sacerdote, repetidas vezes. Ele entrou de uma vez por todas. 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha o 27 e 28, ó, presta atenção. E como aos homens está ordenado morrer uma vez. Quantas vezes está ordenado ao homem morrer? Uma. Quem ordenou isso? Deus. Está na Bíblia. Para você que está acompanhando a transmissão, está na Bíblia. O homem só morre uma vez. Não tem reencarnação. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disto o juízo. Olha o que diz o 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Olha aí, para você se alegrar. Aparecerá segunda vez. Só essa parte, vai de lá de novo. Aparecerá segunda vez. Só vocês de novo, vai lá. Sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui o texto diz que Jesus Cristo, ele aparecerá uma segunda vez para aqueles que esperam a sua salvação. Jesus virá de novo para aqueles que esperam a sua salvação. Aplauda de pé. Aplauda de pé. Vamos lá, de pé e bem bonito. Você vai aplaudir o Senhor. Se for para Jesus, essas palmas pode ser melhor isso. Ele vai aparecer uma segunda vez. Aplaudindo você fala, Jesus Cristo vai aparecer de novo. Diga glória a Deus. Alguém aqui espera a salvação? Alguém aqui espera essa eternidade? Pois a tua Bíblia diz, a minha Bíblia diz que ele virá uma segunda vez para aqueles que esperam a sua salvação. Por isso que há um desejo profundo no coração de Deus. Escute. Preste atenção no que eu vou dizer para a gente poder fazer uma oração. Entenda isso. Você sai daqui com o teu coração queimando. Por isso que há um desejo profundo no coração de Deus que mais pessoas conheçam isso. Deixa eu te explicar. Porque Deus sente pela humanidade o que você não sente, o que eu não sinto. Ele sente um amor imenso, mas tão grande, que Ele quer que mais e mais e mais pessoas conheçam isso aqui, para essas pessoas se juntarem a nós. Imagina você, escute, imagina você criar uma coisa e desperdiçar aquilo que você criou. Imagina que você fez 10 bolos lindos, maravilhosos, para você tirar proveito deles. Não sei se vender e ter uma renda, ou se colocar numa festa para você comer. 10 bolos lindos. Quem sabe fazer bolo aqui? A mãe Vianiza é uma ali, né? Especialista. Você faz 10 bolos lindos. Aí você desperdiça 5 desses. Você não ia fazer o máximo que pudesse para você proteger os 10 bolos até a hora da festa? Sim ou não? Porque é criação tua. Você criou aquilo. Você teve trabalho. Você não vai querer desperdiçar, perder aquilo por nada. Vamos mais longe, filho. Quem aqui é pai ou mãe? Você tem 2, 3, 4, 5, 10 filhos, sei lá. Você quer perder um filho para as drogas, para o crime, para a prostituição? Quer? Não, porque você criou aquilo.
Agora você consegue entender um pouco sobre Deus. Por que Deus não quer, desculpe a colocação da palavra, mas é uma linguagem bíblica. Por que Deus não quer que esses desgraçados do mundo se percam e vão para o inferno? Porque Ele criou o ser humano. Eu acho que aquilo que é criação dele, Ele vai querer desperdiçar para o inferno, perder para o capeta? Claro que não. Deus ama. Por que Deus quer que você evangelize, que você fale de Jesus, que você pregue a palavra, que você fale de João 3,16? Porque Ele não quer desperdiçar, entre aspas, os bolos que Ele fez. Ele não quer desperdiçar a cria dele, a criação dele no mundo. Por isso cada cristão tem que ser comprometido em ganhar almas, em falar de Jesus do seu jeito, da sua maneira. Porque Ele quer que mais pessoas se juntem a mim e a você para esperar essa salvação. Essa salvação aqui. Porque Ele voltará uma segunda vez. Ele voltará segunda vez para aqueles que esperam a sua salvação. Na hora da oração, você aí, se quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Meu Deus, eu entrego minha vida para o Senhor. Eu reconheço e creio no plano de salvação de Cristo na cruz do Calvário. Eu creio que Ele morreu em meu lugar. Eu quero ser teu filho, ser tua filha. Precisa repetir isso que eu estou te dizendo, mas que tenha sentido dentro do que eu te falei. E se você já está com Deus, abrace-o, ame-o, ande com Ele, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, porque nós estamos na presença daquele que deu a vida por nós e ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está aqui. Ele quer ouvir a tua oração nesse momento. Aí onde você está, não sei se você já entregou sua vida para Jesus. Entregue. Entre no plano de salvação de Deus. Porque Deus hoje, Ele quer tomar posse da sua vida. Ele quer ter direito sobre você. Mas esse direito, quem vai dar é você. É você que com o seu livre-arbítrio, você chega para Ele e diz: eu recebo a Jesus, aleluia, como meu único e suficiente Salvador. Oh Deus, essa é uma noite especial. Essa é uma noite de transformação de vidas. Essa é uma noite de corações rendidos a Ti. Essa é uma noite, Senhor, de salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai falando com Deus. Deixa Deus te salvar. Deixa Ele te transformar. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. É verdade. Livre estou, pois um dia condenado vou. Olha o que Ele fez. Ele mesmo se entregou. Veja isso. Decidiu morrer, foi por mim. Eita Jesus. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Glória! Glória! Vivo estou, pois um dia Ele Ele morreu. morreu, meu irmão. Ele morreu por mim, por você. Livre estou. Livre estou, pois um
decidiu morrer foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Canta, igreja, tudo foi por mim. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Receba o sangue aí aonde você está. Receba o sangue. Receba a presença de Deus. Deus quer fazer um renovo na tua vida nessa noite. Deus quer tirar de você o vazio que existe na tua alma. Deus quer tirar de você o pensamento de morte, o pensamento suicida. Deus quer tirar de você o gosto pelo pecado. Deus quer tirar de você a mágoa. Deus quer tirar de você a raiva. Deus quer tirar de você o ódio. Deus quer tirar de você a promiscuidade. Deus quer tirar de você o medo. Deus quer tirar de você o temor, a agonia, a ansiedade. Deus quer colocar dentro de você a vida, a vida, a vida, a vida, a vida do Filho dele. A vida, a vida, a vida, a vida. Receba a vida, receba o sangue, receba a vida, receba o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus purifica. Mudou! Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está. Ele ressuscitou! Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor. Ninguém teve amor. Tudo foi. Derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou. Sangue carmesim. Derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve. Deus, Ele está trazendo nessa noite Zoé para você a própria vida de Deus. Jesus morreu na cruz e Ele experimentou pela primeira vez ficar sem a presença de Deus. Ele passou por isso para que você não precise de passar por isso hoje. Ele não quer a tua alma vazia. Ele não quer a tua mente perturbada. Ele não quer a tua alma em agonia. Hoje Ele está te oferecendo vida. Hoje Ele está falando para você: você quer vida? Me receba. Aleluia. Receba do Espírito Santo. Receba do Espírito Santo. Você que é batizado, fale em línguas estranhas. Você que não é batizado, receba o batismo do Espírito Santo. Fale na linguagem celestial. Deixa Ele te tomar.
deixa Ele te tomar. Receba a vida de Deus, vai! Isso, vai igreja, recebe do céu a unção. Foi para isso que Ele morreu por você, foi para isso que Ele morreu por você, foi para isso que Ele morreu. Tudo foi por mim, tudo foi por mim. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Jesus ressuscitou. E o próprio Jesus está aqui, sarando feridas na alma, substituindo o vazio da tua vida pela presença de Deus na tua alma. O próprio Jesus está aqui, organizando os seus pensamentos. E no lugar de pensamentos de morte, Ele está colocando pensamentos de vida. No lugar de complexo de inferioridade, Ele está colocando valor próprio. No lugar de dores no corpo, Ele está colocando saúde. Respire a presença de Deus. Que a partir de hoje a tua comida seja a mesma comida de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Eu tenho uma comida que vocês não têm, Ele disse.
discípulos ficaram se perguntando: será que ele trouxe alguma coisa e nós não sabemos? O que Jesus trouxe, eles não podiam ver, estava dentro da alma dele, era fazer a vontade do Pai. Essa era a comida de Jesus. Eita Deus, que a partir de hoje essa seja a tua comida. Quando terminar esse culto, você vai ter sua rotina normal de trabalho, de escola, de faculdade, sua rotina social. Mas aonde você estiver, que a tua comida seja fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: eu creio, Senhor, e eu quero a vida eterna. Abre os seus olhos, levante as mãos sem as palmas. Você vai cantar mais uma vez dizendo: tudo foi por mim, derramou o seu sangue. Sem as palmas, vai lá. Tudo foi por mim, derramou o seu sangue. Não está ali, ele ressuscitou. Sangue carmesim derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim.